Pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos de volta nas nossas sessões de treinamento, hoje focado em um assunto importante, né? Um pilar da vida, que é a motivação, hábitos e sono, tá? E essa tríade no contexto da nossa casa, de onde moramos, tá? Deixa eu fazer um resumo rápido aqui. Nós já aprendemos lá nos princípios gerais, no vídeo Princípios Gerais, você pode retomar, sobre os parâmetros terapêuticos que nós estamos utilizando como referência científica. E numa primeira apresentação nós falamos sobre o nosso mundo interno e conceituamos, portanto, a nossa alma, a nossa configuração como uma relação do nosso mundo interno com o nosso mundo externo. Então, prestem atenção. O nosso mundo interno, as bases é físico, mental e espiritual. Desenvolver esses aspectos, foi o que nós falamos no encontro anterior. E no mundo externo são dois contextos, tá? Mundo interno, físico, mental e espiritual, isso é o investimento no nosso mundo interno, essa sensação de independência e de autoestima elevada. Só que, funcionalmente, nós sofremos influência do mundo externo, não tem como separar. Essa é a integralidade da psique, da alma. Então, o mundo externo está também nos moldando o tempo todo. Temos hoje uma cultura, uma sociedade totalmente moldada por determinantes modernos, tecnológicos, culturas que estão impondo uma nova forma de ser humano e adoecendo ao mesmo tempo. Então, quero que você entenda aqui o nosso mundo interno, físico, mental e espiritual, e o mundo externo, dois aspectos. A nossa casa, vamos falar sobre isso hoje, e as nossas relações sociais, vamos falar no próximo vídeo. Então, hoje vamos focar nesse contexto, tá? Entenda a casa não como um assunto, mas como um contexto dos tópicos que nós vamos estudar hoje. Os tópicos é foco, motivação, sono e hábitos, né? Esses são os tópicos no contexto da nossa casa. Então, até aí tudo bem. Então, eu vou me minimizar aqui para a gente iniciar os slides. Isso. Então, vamos voltar aqui à caneta digital. Vamos lá. Estamos falando, já vamos introduzir com as imagens aqui, né? Uma casa, né, bagunçada, uma pessoa estressada por causa de ruídos, de barulho. Isso realmente é desgastante. Tem aqui uma linha vermelha separando, né, esses contrastes. Aqui você já tem aromas. Existe até, gente, terapias baseadas em aromas, né? Aromaterapia. Você vê a influência disso, até do cheiro de onde você mora, onde trabalha, influencia no estado mental, tá? Então, cheiros agradáveis, cheiros suaves, até cheiros naturais, eles também nos equilibram, da mesma forma como o espaço, que é a organização e limpeza, cheiros agradáveis e o ambiente mais silencioso possível, tá? Então aqui você tem uma pessoa alegre, motivada aqui, né? Deixando a sua casa organizada, limpando. E vamos falar dessa questão motivacional. Aqui também uma pessoa organizando o seu espaço de descanso. Isso aqui é fundamental, é uma base. Então não adianta a gente fugir, né, para muita coisa e começar a fazer o que é elementar. Deixar de lado algumas complexidades que a gente talvez esteja buscando de raízes emocionais, de terapia, e fazer o básico, tá? Então, a terapia da mente aqui, nessa analogia, uma academia que nós estamos treinando mentalidade. Então, precisa que você estruture logo esses princípios com relação à organização da sua casa, né? E tem aqui uma pergunta: como eu quero, né, me sentir leve, em paz ou motivado? Tá, que tá escrito até errado, né? Mas como eu quero me sentir leve, em paz e motivado, fora desse contexto aqui, ó, tá? Que nós acabamos de falar. Som, espaço, cheiro, a questão do equilíbrio mental. Nosso cérebro entra em sintonia, em sincronia com esses aspectos. O que eu estou escutando, se é leve ou se é agitado, música eletrônica, ela é para espaços que envolva o físico a ser estimulado. Uma academia, por exemplo, um fone de ouvido para correr. Mas em casa, se eu quero ter uma sensação de leveza, eu equilibro esse som. Então pode ser um som de louvores meditativos, né? Pode ter origens que me deixem me sentir bem, leve. Devemos buscar isso e esse equilíbrio.
Então, a organização também, o cérebro entra em pane em um ambiente de bagunça. Ele se estressa. Então, são princípios que eu quero que você já comece a entender e comece a anotar. Essas características você tem que tomar iniciativas. Como eu falei, não adianta procurar muitas complexidades terapêuticas, as origens das feridas emocionais na infância, etc. Se eu estou fora desses contextos básicos, tá? Talvez isso aqui já te eleve de tal forma que mude a sua vida. Qual é o que é o objetivo aqui desses conhecimentos básicos que nós estamos transmitindo. Explorando novamente imagem, no próximo slide aqui, nós vamos falar sobre a reconfiguração da mente, né? Como essa mente foi reconfigurada pelos hábitos modernos dentro de casa. Então, o que é uma casa hoje? Está aqui o símbolo, né, dos streams, né, como a Netflix. Tá com o celular na cara, né, e até antes de dormir, que é um dos piores hábitos, vamos ver hoje. Aqui o fast food, né, batata frita, hambúrguer, toda a família olhando para a tela. Então, esse excesso de hiperestímulo, né, que está presente na alimentação e nas distrações. Então, está em excesso hoje. Isso está se tornando um mundo meio zumbi, né? As pessoas estão sendo direcionadas a algo que elas não controlam mais. Hábitos, vícios que estão destruindo esse bem-estar, está afastando demais o ser humano de um modelo ideal de vida, de experiência de vida significativa, e as pessoas estão deixando de desfrutar a vida para apenas se distrair e deixar o tempo passar. Isso é a realidade que está acontecendo. E de cara, né? Já falei isso ao vivo, mas essa possibilidade veio através da tecnologia, né? Então, o que é recente? Nós estamos há 2 gerações que acabou sendo privilegiada, né, em certos aspectos, com a energia elétrica. Esse é o princípio de tudo, né, que possibilita a Revolução Industrial, mas também não é algo tão distante, né? Falo em relação ao tempo. São apenas 2, 3 gerações atrás que essa energia elétrica veio ao mundo, né? E através dela, a tecnologia. Nossa geração foi que presenciou a revolução da internet, que é de 90 para cá. Então, nós temos aí a revolução tecnológica, industrial tecnológica da internet. Isto está modulando a mentalidade e essa sensação de bem-estar. Então, estamos nos tornando superficiais e excedendo o limite dos estímulos. Nós vamos entender isso como está danificando o cérebro e vai ser as doenças do futuro, né? Essas consequências, na verdade, da vida moderna trazida pela tecnologia. Então, o básico aqui, quando a gente fala da alimentação, né, como eu mencionei, já falei isso no ao vivo, é algo, já começa por esse princípio, né? Algo que nós não encontramos na natureza, gente, é a mistura da gordura com açúcar, né? Você não encontra isso em alimento nenhum na natureza. Ou tem um alteor de frutose, ou de uma gordura saudável, gordura boa. A gente usa como exemplo o abacate. Ele não vai ser doce, vai ser gorduroso. E uma fruta, um melão, uma melancia, eles vão ser doces, mas não vão ser gordurosos. Essa mistura é uma bomba estimulativa que vai reconfigurar, né? Por isso aqui nós estamos com falando dessa reconfiguração, né, da mente. Vai reconfigurar padrões do próprio paladar, da própria sensação do que é bom. E aí vai trazer algumas consequências, né? Quando a anedonia, a gente vai falar alguns termos, né, daqui a pouco. Mas as pessoas vão começar a perder o prazer pelas coisas naturais e as coisas que a vida nos oferece para desfrutar. Começa a ficar sem graça atrás desse mundo dos zumbis, né, dos hiperestímulos alimentares. Então você vê um cachorro quente, sei lá, um hambúrguer com aqueles molhos, com aquele refrigerante, com gelo, tem açúcar, gordura, é uma bomba estimulativa que de fato vicia e destrói ao mesmo tempo. Mas não é muito diferente os vícios em séries, em novelas, em filmes, porque são tudo hiperestímulos. Ou o Instagramzinho lá, quanto tempo você se dedica
seus olhos ali olhando para uma tela, vendo os rios, vendo curiosidades, ora ri, ora chora, e se hiperestimulando também. E que domínio é esse que a tecnologia tem sobre nós? Então as consequências são terríveis. Veja como os princípios nós estamos começando a remodelar, né? A organização da casa, som, cheiro, esse equilíbrio, né? Que nós temos que ter. E agora, os vícios, os hábitos. Que hábitos nós estamos inseridos? Será que nós estamos dentro desse padrão moderno? Então, esse é o princípio fundamental já para começar a elevar seu status de saúde mental. É ser diferente, né? É ser uma ilha dentro desse oceano que está se tornando uma sociedade zumbi, todo mundo preso a uma tela, seja de uma TV, seja de um celular. Então eu começo a me diferenciar, fazer o que autores chamam, né, de jejum da dopamina, que é você se afastar das telas, se afastar dos hiperestímulos visuais mesmos, para o cérebro começar a voltar ao seu estado natural. Mas vamos entender isso mais na frente. Então vamos para algumas afirmações importantes aqui. O cérebro não foi feito para níveis altos de dopamina sem esforço. Então, já começou uma linguagem mais técnica daquilo que a gente estava já introduzindo. Então, nós temos uma vida que deveria ser, no seu estado natural, uma vida de motivação, esforço, recompensa. Vocês vão entender essa triangulação, o fundamento dela, para vocês passarem a usar isso como um princípio a partir desse encontro, tá? Vou explicar daqui a pouco essa relação, tá? Que é motivação, esforço e recompensa. Mas antes vamos falar sobre Down Regulation, né? Que é essa capacidade que o cérebro tem dos receptores de dopamina, deles diminuírem, isso é uma função cerebral mesmo, de defesa, de autodefesa. Então eles diminuem a produção de dopamina para proteger o seu cérebro. Então a autorregulação neuronal, tá? Vamos também entender, se não estiver entendendo, tudo vai se encaixar quando eu começar aqui desenhar algumas coisas interessantes. Consequência, gente, desse excesso de tecnologia, de distração, a angústia existencial vai aumentar, porque nós fugimos de nossos medos, fugimos da interpretação realista e passamos a viver uma fantasia, um artificialismo. Então, quando eu me deparar com a realidade, que não tem como fugir 100% dela. Ora, vamos sair desse mundo de distração e vamos estar naquela solidão, naquela solitude, nesses momentos que podem nos pegar e aí aumentar esse nível de angústia existencial, porque estou me dedicando demais a se distrair. E aí eu me desregulo. Quando estou em um momento que eu deveria desfrutar e significar a minha vida, eu encontro um vazio enorme, um buraco enorme dentro de mim, porque eu estou fugindo desse equilíbrio maturacional, que a idade vai avançando, e eu tendo a significar, a me adaptar às realidades que vai se tornando mais reais, da adolescência para a vida adulta, para o avanço da idade. A gente tende a se aproximar da realidade. E quanto mais se aproxima da realidade e foge da distração, de uma mentira, de uma fantasia, então mais a gente amadurece, mais a gente tende ao equilíbrio de saúde mental. Então, o equilíbrio é isso aqui, ó. Vamos retomar o que eu acabei de falar, né? Motivação, esforço, recompensa. E o desequilíbrio? Motivação, recompensa. Então, eu tiro o esforço disso aí, né? Então, acontece esse fenômeno, por exemplo, se você acorda, então esse aqui é o maior perigo, isso é hábito, estamos falando de motivação de hábitos, está tudo entrelaçado, né? E o sono, tudo está entrelaçado. É um nó isso, né? É uma cadeia. Mas preste atenção, se você acorda e vai logo pro celular, a curiosidade ali de quem falou no WhatsApp, né? Isso tudo é dopamina. Você se alimenta de dopamina, depois não tem, ninguém mais falou, não tem mais nenhuma novidade. Essas coisas de novidade é a dopamina. Então eu me bombardeio, o que é que vai acontecer? Eu posso perder a minha motivação, porque eu já me desgastei os receptores. Então aqui eu vou começar a desenhar, tá? Então nós temos os receptores, tá? Neuronais, e nós temos também os produtores, né, da dopamina. Então, vamos estar aqui com umas bolinhas simbolizando a dopamina.
Então, elas são absorvidas pelos receptores dopaminérgicos. E nós temos um limite dessa produção de dopamina, né? Que é essa substância química, hormonal, portanto, da motivação. Então, quando eu canalizo para o celular, assim que eu acordo, eu começo a produzir as novidades que tem no Instagram, de mensagem no Instagram, mensagem no WhatsApp, Facebook. Aí me bombardeio meia hora ali, vamos ver se não já tem uma hora e ainda estou paralisado, não fiz nada. Aí depois que você para, vem a sensação de desmotivação, de preguiça, de procrastinação. Começa a ter as consequências, porque você já gastou essa energia dopaminérgica diretamente, sem nenhum esforço. Então, em vez de eu me economizar desses bombardeios, é isso que você tem que prestar atenção. Tá? Olha aqui esse desenho. Então, eu evito essa enxuvada aqui de dopamina dentro do meu cérebro, porque eu preciso dessa dopamina para me esforçar. Gente, olha o que eu vou dizer. Trabalho, a rotina de casa, né? Por exemplo, o trabalho são coisas boas, são coisas saudáveis. Nós deveríamos ter motivação para trabalhar, para estudar, para ler, para fazer as coisas que parece que hoje é uma tortura. Mas porque eu perdi essas características motivacionais? Por causa do bombardeio dopaminérgico, dos hiperestímulos que nós acabamos já de falar. Então começa a relacionar tudo isso para entender. Então, o básico é fazer esse jejum de dopamina tecnológico. Evitar, para utilizar essa energia dopaminérgica para encontrar motivação para o esforço. Gente, o esforço, é isso que eu quero que vocês entendam. O esforço é algo motivacional. Parece uma loucura dizer isso no dia de hoje, mas o natural, nosso cérebro foi programado para nos dar motivação para a nossa rotina. Então, é prazeroso arrumar a casa, é prazeroso trabalhar. Então, se eu estou desregulado, estou perdendo a motivação para essas coisas básicas, a explicação está nesse contexto hiperestimulativa. Então, acontece esse fenômeno aqui, olha só, que é o down regulation, né? Que é justamente o cérebro começa a economizar essa dopamina para te proteger desse mundo de zumbi, finalmente, ficar só jogando dopamina. E o cérebro, portanto, tem que se proteger desse excesso por causa do esforço físico, que ele precisa jogar energia para esse esforço físico, essa motivação natural. Então ele começa a se regular, ele começa a evitar te dar motivação, e você começa a perder a motivação para as coisas mais básicas da vida. Então, começa a entender, vamos falar disso ainda daqui a pouco. Então, olha só as duas consequências aqui. Ó. Nós começamos a evitar a dor, o sofrimento, né, o esforço. A outra consequência é a anedonia, né, que eu falei, a diminuição dos prazeres nas cores naturais da vida, como o pôr do sol, e ver o pôr do sol, ir à praça com o seu filho, caminhada é uma coisa prazerosa. Arrumar a casa, socializar é uma coisa prazerosa. Estar com pessoas é muito bom para a saúde mental. Só que as pessoas já dizem hoje o quê? Eu prefiro ficar só. Perdeu a motivação para estar com pessoas, para estar numa praça, para sair com o filho, para ir para uma praia, começam a perder motivação. Esse down regulation mesmo, é uma reconfiguração da mente do mundo moderno. Por isso a recomendação desse jejum dopaminérgico, de evitar, para começar a canalizar essa energia para aquilo que é natural, aquilo que eu preciso fazer, focar. E aí vem a explicação da procrastinação, né? Tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Começo a adiar porque eu não tenho motivação para fazer agora. É essa enxurrada que nós temos de dopamina barata, né? Como muitos neurocientistas assim se referem a ela, que é pular da motivação para a recompensa sem ter o esforço no meio. Então, o ciclo natural da vida, então eu quero que vocês prestem muito bem atenção agora, eu me motivo, eu trabalho e eu me recompenso. Então, se você passa o dia trabalhando, há um desgaste físico, principalmente trabalhos que remetam ao esforço físico. E esse esforço físico vai regular o sono, esse esforço físico vai te dar aquela sensação de querer, esse é o próprio cérebro que vai te sugerir uma recompensa. Então,
não há nada demais se essa triangulação naturalmente acontecesse. Nada demais no seguinte sentido, olha. Eu passei o dia trabalhando, usei minha dopamina para se esforçar, e eu estou cansado à noite, né? Estou cansado. Então preciso o quê? Relaxar. Aí olha o contexto agora de um filme. Olha da tecnologia. No lugarzinho dela, limitado, temporal, eu vou relaxar. Essa recompensa natural. Então perceba, é uma questão de readaptação de hábitos e não uma condenação tecnológica. Então a tecnologia tem seus N lados favoráveis para estudo, para saúde e tantas outras coisas que a tecnologia trouxe potencialmente, né, um avanço da medicina para a melhoria de qualidade de vida. Só que nós estamos falando que ela também proporcionou desgastes emocionais e hábitos tóxicos através desse excesso. Então, se eu não vou acordar assistindo filme, não vou acordar em redes sociais, mas eu posso, lá quando eu estiver cansado, no final do dia, explorar um pouco de maneira equilibrada um filme, aí você vai ver o ciclo natural da vida. Você pode imaginar comigo agora o que é você estar cansado fisicamente, sentar no sofá para relaxar e botar um filme. A terapia, a neurociência recomenda filmes baseados em fatos reais, são os melhores até. Eles até levam sua saúde mental, porque leva à maturidade, leva à reflexão da realidade da vida. Mas, esse é só um ponto. Mas imagina aí, retomando, né? Estou cansado fisicamente num dia de esforço físico e eu chego ali do trabalho, ou se eu não trabalho com esforço físico, eu chego na academia, chego na caminhada, juntando, né, um dia de esforço, aí sento no sofá, o próprio cérebro vai sugerir uma recompensa, é natural, uma coisa que você possa desfrutar do dia, né? Relaxando, né? E esse relaxamento pode ser um filme, olha a diferença. Esse é a tríade natural neurocientífica, né? A sugestão. Motivação, esforço, recompensa. Então, qual o hábito destrutivo? E tá todo mundo que nem zumbi, a sociedade zumbi, motivação, recompensa, motivação, recompensa. E uma hiper-recompensa. Então, é muito fácil ter uma motivação para ir agora numa rede de fast food, né? Pedir aquele molho, aquela batata frita, aquela Coca-Cola com gelo. Motivação topada. Aí eu não tenho esforço para isso. Sou altamente recompensado, né? Aí depois vem as consequências, psicologicamente. Então já começa ali pelo valor pago, né? Que a neurociência já provou, né? Gastar dinheiro, né? Com coisa desnecessária dói. Olha só, anota isso. Gastar dinheiro com coisa desnecessária dói. Depois você, sua alma começa a sentir aquilo. A tristeza. Poxa, e é caro esses lanches, né? Mas ninguém pensou nisso. Não estava na motivação, recompensa. Aí vem uma coisa muito ruim, são os prejuízos psicológicos dessa rotina que vão trazendo. Então, gente, há prazer, há motivação no esforço, sim. Retome, resgate isso, que é muito bom trabalhar, é muito bom focar, estudar, isso é excelente para a saúde mental. Se você perdeu isso, não tem mais motivação para essas coisas, você tem que agora remodular seus hábitos. É isso que a gente quer ensinar aqui. Comece com a organização da casa, comece com readaptação desses vícios, dessas dependências sociais. Tem que acordar, tem que ver a novidade do Zap, tem que acordar, tem que ver Instagram logo. Isso já está tirando totalmente a sua motivação tão necessária nos dias de hoje. Vamos lá. Então aqui estava um exemplo, né? Que a gente tirou aqui, daquilo que eu estava explicando, né? A dopamina, que são as substâncias aqui, os neurotransmissores, os receptores, tá? Então veja aqui que diminuíram, olha aqui, a produção de dopamina diminui, a transmissão, veja só como diminuiu, né? Daqui para aqui, como diminuiu. E esses receptores, quando eles começam, aqui é que vem o pior, próximo slide vem o pior. Veja que aqui eu tenho a mesma quantidade de receptores, né? Mesma quantidade, tá? Mas aqui há uma diferença, diminuiu a produção, diminuiu a transmissão. Agora olha só aqui embaixo, essa outra figura. Quando esses receptores começam a não ser usados mais, porque não tem tanta dopamina para eles, portanto, se ligarem, eles literalmente afundam, como diz mostra essa setinha aqui, ó.
Os receptores de dopaminas, eles emergem. E você também tem uma queda nos receptores. Então, tem aqui uns textos que a gente está falando sobre essa superexposição, né, estimulativa, que envolve tecnologia de redes sociais, uso de substâncias viciantes. Vou deixar esse slide aqui lá no grupo do WhatsApp. Consumo de alimentos ultraprocessados. Então, os impactos, né? Redução da motivação, desânimo, falta de interesse, anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer nas coisas da vida, naturais da vida, e a necessidade de estímulos cada vez maiores para se sentir recompensado. É o mesmo mecanismo das drogas. Eu já ouvi falar sobre isso, né? Não é nenhuma novidade que redes sociais, vícios tecnológicos têm o mesmo efeito no cérebro do que as drogas. Cada vez eu quero mais, né? É o mesmo efeito. Eu não vou explicar isso, que vocês com certeza já ouviram falar, talvez nem acreditaram, mas começou a entender, refletir todo o sentido por trás das afirmações. São nada fake news. Não existe fake news nenhum quando chega alguém no Instagram dizendo que redes sociais, tecnologia, essas dependências tecnológicas têm o mesmo efeito no cérebro do que as drogas. Isso é fundamento científico. E finalmente, né, olha, nós falamos sobre a organização da casa, falamos sobre motivação e hábitos, bem objetivamente, né, bem no básico ali, para você anotar, pontuar, entender e se reorganizar a sua vida. E agora vamos falar sobre o sono. Também já me desgastei bastante falando sobre isso em uma live ao vivo, mas aqui eu vou retomar. Basicamente, gente, a gente fala de sono, a gente fala sobre o ciclo circadiano, né? A gente tem aqui no sol, tá? Na parte do dia, a elevação, tá? Desse hormônio chamado cortisol, tá? E esse hormônio cortisol, quando desregulado, que aí por isso pode não dar sono à noite, quando não dá sono à noite, isso aqui acontece com ele, ó, uma linha reta. Eu mantenho o cortisol elevado, pessoas estressadas, né, em ambiente de estresse, pessoas que têm elevado nível de cortisol nessa linearidade, né, em vez de cair durante, vai se aproximar da noite, se mantém ativo, o cérebro ativo, por causa do estresse, por causa desses outros fatores, tudo que eu expliquei até aqui também, vão desregular o cortisol, porque quanto mais coisa interessante também que eu fico assistindo, vendo no celular, vendo no Instagram, mais o cortisol também vai tendo influências, porque isso requer energia, atenção, e o cortisol é o hormônio da atividade, do foco. Então veja, quanto mais atento eu estou, mais eu preciso de foco. Então mais cortisol. Mas ele tem que ir caindo com o quê? À medida que eu vou me esforçando e não que eu vou me distraindo. Então o excesso de distração versus a ausência de esforço, né, o esforço, vai desregular o cortisol. Veja que eu falei, é tudo uma rede aqui. São assuntos que a gente não consegue falar separado. Sono, motivação, foco. São contextos que eu vou me reorganizando, me readaptando. Então, veja só, eu tenho um disparo da melatonina no início da noite. Aqui devia até ter uma luazinha para a gente, já que tem o sol, devia ter a lua, né? Então, eu tenho um disparo natural. Isso aqui é uma pessoa regulada, pessoa que acorda cedo, dorme cedo, acorda motivada, disposta, né? Uma pessoa normal. Difícil de encontrar hoje em dia. Pessoas estão se entregando demais, portanto, esses contextos tecnológicos. Mas veja só, explicando rapidamente essa figurinha, né? Eu tenho a diminuição, quando começa a noite, do cortisol e o pico da melatonina. Então, começo a sentir sono à medida que as horas da noite vão avançando, tá? E quando eu acordo com a luz do sol, eu perco totalmente o sono, porque o cortisol se eleva. Então, deixa eu ser bem objetivo aqui, porque eu estou tentando fazer os vídeos cada vez mais curtos, que é muita informação mesmo. Um plano de ação, gente, para a regulação do sono. Isso aqui vocês podem anotar, também vou colocar no grupo do WhatsApp. Então, como é que eu regulo isso? Vamos lá. Eu acordo, imediatamente eu tenho que fazer a exposição ao sol. É ir para o quintal, é ir para uma varanda. E não é para olhar para o sol, não, até porque não é a pupila que absorve o sol que vai despertar o cortisol. O cortisol é despertado, tá? Ele alcança o pico, ele tem um start ali de começar a produção com a luz do sol na pálpebra inferior. Então essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, a pálpebra inferior que incide
eu mostrar aqui desse lado que está o Sol, né? Nessa parte de baixo que absorve e manda para o cérebro a detecção da luz do Sol, luz literalmente chamada luz azul pela ciência, né? Luz do Sol. Então, é detectado pela pálpebra inferior. Então, não é olhar para o Sol, não é a pupila íris, é a pálpebra inferior, olhar para o horizonte mesmo, enquanto essa luz do Sol é absorvida pela pálpebra inferior e manda para o cérebro começar a produção. Aí o sono vai saindo. Então, não é pegar, acordar e olhar o celular. É você acordar e diretamente olhar para o horizonte ali, mesmo que esteja nublado, aquela influência daquela clarão ali, é a luz mesmo, consegue chegar e ser absorvida pela pálpebra inferior e começar a produção do cortisol, para tirar o sono e dar disposição. Tá? Então, características que aumentam também o cortisol. O banho frio, quando acorda, o exercício físico durante o dia, veja que hábitos, né, saudáveis. Durante o dia, né, você tentar tomar 75% da sua meta de consumo de água, e aí você tem que consumir entre 2 e 3 litros de água por dia, então você tenta tomar 2 litros durante manhã e tarde, porque você tem que reduzir esse consumo à noite, vamos falar da noite daqui a pouco. Bebidas estimulantes, né, claro, bem orientada aí pelo nutricionista, ou seu personal, ou médico, que podem levar, né, e ser necessário para desenvolver atividades físicas, mas isso é pelo dia, são coisas boas pelo dia, daqui a pouco a gente fala da noite. As refeições, né, devidamente apropriadas para a rotina de trabalho e exercício, e as refeições mais pesadas, e tudo isso faz parte da criação de uma rotina ritualística. Veja como acaba sendo um ritual, né? Do que eu faço acordado, do que eu faço pelo dia, para elevar o cortisol e ele ir diminuindo gradativamente à medida que a tardezinha, a noite chega. Essa é uma vida perfeita, essa é a vida ideal. Mas também existe a rotina ritualística da noite, que é se neutralizar da exposição das luzes artificiais. Então, a luz LED, que é padrão hoje, né, das casas, ela emite a mesma luz azul do Sol. Isso é científico, você pode pesquisar. A luz azul do Sol, aí você pode pesquisar, que é a luz LED, das lâmpadas LED. Então, olha só que interessante. À noite, normalmente, a gente está com a pálpebra inferior absorvendo ainda a luz azul. Dentro de casa, meia-noite, seja lá o que for, luz acesa, TV ligada, TV é luz azul, celular é luz azul, computador é luz, tudo que é LED é luz azul. A imitação do dia dentro da casa. Então, antigamente, a gente não tinha isso. Não tinha nem energia, era um candeeirozinho. Você pode prestar atenção que quando falta energia, que liga aquela velinha, né, que acende, liga, olha, eu falei aqui, liga a vela. Tão influenciado pela tecnologia, né? A gente acende a vela, aquilo traz calma, dá um sono, tudo escuro fora, e a casa pouco iluminada com aquela luzinha amarela, natural, que era comum dos bisavós, pessoas que moravam no interior ainda na infância. Lembrar desse contexto, todo mundo dormia mais cedo, tá? Porque justamente esse cenário é um ritual. Então apago as luzes para se adaptar hoje, né? Agora direto. É apagar as luzes, como aqui, vou colocar isso aqui lá no grupo do WhatsApp, né? Neutralizar a exposição às luzes artificiais, porque imita o dia dentro de casa, ele imita o sol. O banho é morno, tá? Para causar relaxamento muscular e trazer, portanto, à noite eu quero o pico da melatonina, né? Então essas são dicas para aumentar a melatonina, que é que vai dar o sono e o relaxamento pela noite. Então aqui nós estamos falando de, pelo dia, exercício físico e pela noite, atividade de relaxamento. Então, redução, né, do consumo de água, começa a reduzir alimento e água. Chás calmantes, pelo dia, trabalhar exercício físico, são alimentos estimulantes. E à noite, chás calmantes. Então, refeições leves, e essa aqui seria um ritual adaptativo. É literalmente o que eu faço ao acordar, o que eu faço quando anoitece, que vai me devolver o sono. Então, gente, falei bem objetivamente, para não ficar muito extenso, mas já fica um conteúdo ainda extenso de toda forma, né? E o que é que nós hoje treinamos, né? Se você não entende bem o que eu estou mostrando aqui,
Vai lá nos princípios gerais da Academia da Mente, que eu explico aqui. Esse aqui é a TCC, né, a Terapia Cognitivo Comportamental, que é através de treinos de desenvolvimento de mentalidade, que é o objetivo desses vídeos, nós vamos nos adaptando e vamos desenvolvendo, né, como está aqui uma ilustração de uma pessoa se exercitando, nós vamos exercitando nossa mentalidade, nessa academia, nesse processo de a gente estar aqui, nesse acompanhamento dessas sessões terapêuticas. Então, hoje que é que a gente treinou o autoconhecimento, tá? O hedonismo responsável, hedonismo é uma habilidade psicológica da gente relaxar, se recriar, se divertir, nesse ponto de equilíbrio, né, como a gente falou lá, né? A gente falou de esforço, a gente falou de motivação, esforço e recompensa. Então é a recompensa que traz relaxamento depois de um esforço, depois de um dia de trabalho, de um dia de desgaste físico. E, portanto, o nome é hedonismo responsável, ou seja, quando eu me distraio em excesso, me divirto em excesso, minha vida é só brincar, eu estou doente. Literalmente eu já estou doente, eu estou mentalmente abalado, com a autoestima baixa, estou me sentindo mal, literalmente. E também aprendemos sobre autorregulação emocional, porque à medida que a gente vai se adaptando a essas dicas e conteúdo, nós vamos ter, portanto, uma elevação da saúde mental e vamos saber melhor controlar nossas emoções. Então, gente, um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, nos procure no grupo do WhatsApp e até a próxima.